Acho que começamos, professor, exatamente por esse trauma que o PG muito bem analisou. De imediato, a gente gostaria de saber dos modelos, das análises de vocês, o quão preocupados a gente deve ficar. A gente já está vendo o que até... em termos de palavras, né, inundação, alagamento, tem o que sempre nos explicam, que na verdade o sistema não está escoando, não tem transbordamento de rio, pode ter de arroio. Queria que o senhor botasse essa bola ao centro para que a gente possa entender em que terreno a gente está pisando. Perfeito. Bom, o que a gente notou nos últimos dias, nos últimos 5 dias, foi bastante chuva que atingiu principalmente a porção sul do nosso estado e a porção central, incluindo ali a região de Santa Maria. A gente viu muita imagem de enxurrada na região. Rios que estão sendo mais severamente afetados são geralmente pequenos rios, que são, né, quem são mais afetados pelas enxurradas. Depois a gente está vendo agora o rio Ibicuí, que fica lá na fronteira oeste, subir um pouco, e talvez isso vá causar um pouco de subida das águas lá em Uruguaiana, no rio Uruguai. Tá? O rio Camaquã, que drena em direção à Laguna dos Patos, também tende a subir, né? Caiu bastante chuva em cima da bacia do Camaquã. E finalmente caiu chuva lá na região de Santa Maria, numa região que drena para o rio Vacacaí, que cai no rio Jacuí, que vem chegar aqui em Porto Alegre, né? Que é o que gera a maior preocupação de quem está na região metropolitana. O que a gente tem notado, tá? Cedo ainda para a gente conseguir dar um prognóstico preciso, que nem a gente estava dando no ano passado, né? Exatamente qual nível que vai chegar. Isso porque a gente tem um tempo de mobilização para conseguir começar, né, transformar a estrutura da universidade numa estrutura mais operacional, assim, para rodar previsões. Mas com o nosso conhecimento do problema e o que a gente tem, assim, preliminarmente, eu posso dizer que o Guaíba vai subir. Ontem a gente tinha uma expectativa que ele vai subir em torno de uns 70 centímetros, saindo de 1,5 metro, olhando lá na régua da usina do gasômetro, tá? Que é aquela que tem a referência da inundação no 1360 em Porto Alegre. Ah, tá. Vai sair do 1,5 metro Tá assim, muito longe de inundar a cidade. Dos 1360. Isso, tá. Bom, isso numa perspectiva, então, se a gente pega do 1,5 metro, põe uns 70 centímetros, a gente estaria chegando nos 2,20, tem um certo erro nessa estimativa, então entre 2,20 e 2,40. Bom, aí, gente, isso falando para hoje e amanhã, talvez. Agora vamos colocar vai descer previsões, água. Vamos colocar as previsões. Vai descer água, vai subir, né? Não ficaríamos tão preocupados só com essa chuva que caiu na região central do estado. Importante destacar que o que chove em Porto Alegre não faz o Guaíba subir, tá, gente? Porque Porto Alegre é uma contribuição pequena dado o tamanho do Guaíba. Sim, a questão é o que chove nos rios que desembocam no Guaíba, né? Isso, exato. Então, chuva em Porto Alegre nos transtorna, em Porto Alegre e em todas as cidades da região metropolitana, por causa dos alagamentos, das questões de drenagem. Tá? Mas não nos transtorna, digamos assim, do ponto de vista das subidas do Guaíba. Bom, agora eu vou colocar o que a gente não tem certeza ainda, tá? Que é, nos próximos dias, tem algumas previsões de chuva para amanhã, para sábado, e essas previsões de chuva, algumas delas estão postas em cima da região que drena para o Guaíba. Tá. Bom, se elas se confirmarem, e tem possibilidade, né, disso acontecer, então a gente vai ter mais uma subidinha no Guaíba. Então eu estava falando para vocês do 2,20, 2,40, aí já estamos falando talvez do 2,70, 2,80. Tá. Porque vai chover em região. Hoje o que o senhor disse aqui, do que desemboca aqui, do que desce, é Santa Maria, Vacacaí e Jacuí. Isso desce, mas nos faz chegar a 2,20, 2,40. Vai chover em regiões cujos rios descem para cá também. Podendo chegar a 2,80, que continua ainda relativamente longe da cota de inundação, que é 13,60, né, professor? Isso, tá. E agora eu vou botar mais um ingrediente aí, que é a possibilidade de um vento sul, que poderia levar ainda mais uns 30 centímetros. Assim, lembra, esses cálculos estão relativamente imprecisos, tá, gente? Porque a gente não tem a precisão que nem a gente tinha no passado, essa previsão, mas
Estou colocando um nosso conhecimento. Mas aí chega nos e 3. estimativas preliminares, 13 tá? 10, talvez. Chega nos 13,10, tá? Num cenário, pior cenário, tá? Tá, num cenário pessimista, exagerando, Isso. entre aspas, né? Com o vento sul, tudo isso, repetimos, a se confirmar, são modelos, previsões, pode ser que se confirmem ou não, a gente não tem isso, né? Na previsão do tempo, é previsão, não é exatidão, é previsão, podendo chegar às 13, e vou falar para o senhor um sentimento pessoal, 13h10 já me dá um nervoso. Claro. É que o 1310, Kelly, ele nos dá um sentimento nervoso quando a gente estava acostumado no começo da cheia do ano passado que o Cais Mauá, aquela medição do Cais Mauá, nos 3 metros era o limiar da inundação, né? Ah, porque atualizou também, né? Agora é 1360 no gasômetro. Vamos lembrar isso, que a gente está falando agora da régua do gasômetro, que é uma régua que tem se mostrado confiável aqui nas medições. Então a gente ficaria abaixo, né, dessa cota da inundação em Porto Alegre. Tá, mas aí Ilhas... Só que eu tenho uma dúvida... O centro, porque Ilhas inevitavelmente vão sofrer. Agora eu vou trazer a notícia, até agora era ok a minha notícia, né, que assim, das estimativas, agora a notícia ruim seria se esses cenários assim piores, né, que é uma soma de situações negativas, de fato chover, de fato ter o vento sul, aí sim a gente chegaria ali nos 2,80, 2,90, que são níveis que começam a causar transtornos na região das ilhas, né? Então a informação que eu tenho dos colegas, né, que trabalham ou têm contatos nas ilhas é que ali por 2,80, 2,90 na régua da usina do gasômetro já começa a dar algum problema na parte norte, na Ilha Grande dos Marinheiros ali, ou na Ilha da Pintada. Então seriam regiões que a gente poderia ter algum transtorno em função do Guaíba, né, dessas chuvas dos últimos dias. Vou passar para o BG, mas só uma dúvida, o Maitá também, Vila Farrapos, que já estão com algum tipo de problema, e aí pelo escoamento, né, não pelo rio, ali também nessa cota de 2,80, professor? Não, porque ali o problema, ele é um problema mais de alagamento por falta de drenagem, né? Não é em função dessa subida do Guaíba. Inclusive, professor, queremos falar sobre isso com o senhor, né? Sobre essa falta de preparo estrutural que me parece fica cada vez mais grave, né? Num contexto em que esse tipo de chuva mais abundante se mostra cada vez mais frequente, cada vez mais preocupante para nós. Mas primeiro eu queria lhe perguntar sobre os rios que o senhor falava antes. Taquari, Gravataí, Caí estão subindo. Existe a possibilidade de inundações mais graves mesmo, próximos do que a gente viu nos últimos 2 anos? A gente recebeu hoje pela manhã o boletim do Serviço Geológico Brasileiro com as previsões para o Taquari. Tá? E ali eles colocam que sim, alguns locais existe possibilidade de ter inundação, em especial Encantado, se eu não me engano, estava com um alerta de um nível elevado, né? Não é próximo, é na verdade bastante distante do que a gente viu no passado, mas seria igualmente a situação que a gente comentou das ilhas, né? As partes mais baixas da cidade potencialmente afetadas pela subida das águas nas próximas horas, inclusive, tá? Vale do Taquari. Que são regiões, pelo que eu estou entendendo, professor, tanto as ilhas quanto essas regiões que o senhor diz no Vale do Taquari, que embora tenham muitos transtornos, e é muito triste presenciar e testemunhar isso, que me parece que são áreas que tradicionalmente já alagam, né? Que anualmente há problemas em relação a isso. Isso, exatamente. As áreas alagáveis, a gente chamou assim, né? Que lá em 24 a gente chegou a conversar e estudar e cogitar que são áreas que não poderiam ser habitadas, vou colocar assim superficialmente, ou se permanecerem habitadas com a ciência de que vai alagar quando tiver uma chuva como essa de agora. Isso, a gente chama isso de ocupação resiliente, né? Quando as pessoas, de certa forma, são adaptadas à possibilidade de inundar, às vezes, né, o local onde elas moram. Eu vou perguntar de novo para o senhor, só para ficar um pouco mais clara, a dúvida dos nossos ouvintes, as regiões. A gente já viu que a região central foi uma das mais atingidas agora, né? Temos Jaguari, Mata, a própria Santa Maria com problemas, e o senhor disse que agora a chuva vem em outras regiões.
Dá para a gente apontar quais, eu sei que não é exatamente a sua área, né, mas o que vocês estão de olho para que a gente fique mais claro para a gente? O senhor citou regiões em que há rios que caem para cá. Bom, essa pergunta é bastante interessante. Tipicamente, as chuvas, quando elas entram no Rio Grande do Sul, elas entram no meio do estado, na parte baixa, e elas vão subindo, né, em direção a Santa Catarina. Isso não aconteceu no ano passado, o que causou aquele evento extremo que a gente vivenciou, todo mundo junto aqui, né? Porque foi generalizado? Porque tinha muito calor na região central do estado, do país, estava muito quente e não deixava essas chuvas subirem em direção ao centro do país, tá? Esse bloqueio que não deixa as chuvas subirem, ele não é tão forte agora. Então a gente está vendo as chuvas se deslocarem para o norte do estado em direção a Santa Catarina. Algumas projeções, elas colocam essa chuva já caindo na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora outras colocam essas chuvas um pouquinho mais para baixo, caindo mais ali em cima da bacia do Rio Taquari, da bacia do Rio Jacuí, que pode vir a drenar para Porto Alegre. A gente não consegue ter precisão nessa estimativa, onde a chuva vai cair exatamente, né? Por isso que todos os valores que eu comentei aqui, sim, são projeções de cenários ruins, né? Pode ser que não se confirmem. Mas existe sim essa expectativa, existe uma probabilidade, né? Vamos jogar assim, uns 50% dessas chuvas acabarem caindo em cima dessas bacias. São chuvas que não são muito volumosas. Vou fazer uma última pergunta para ele. Professor, a gente ouviu o governador agora falando sobre, né, que quando chove 3 vezes mais do que o previsto. Não, o que ele quis dizer é o seguinte: quando chove em poucos dias, 3 vezes mais do que o previsto no mês inteiro, que realmente fica muito difícil, né, de dar conta, mesmo com a infraestrutura que se tiver. De qualquer forma, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é especialista nisso, é sobre como é que o senhor avalia a nossa situação de drenagem, de escoamento, de preparo para esse tipo de situação, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas, nessas cidades que estão vivendo esse problema por causa, Kelly, não é por causa da inundação de rios, é por causa de uma infraestrutura que não dá conta. Eldorado do Sul está vivendo isso também. Queria que o senhor dissesse para a gente se podia estar melhor. Bom, eu acredito que sim, poderia estar melhor, né? Falando agora especificamente dessa questão dos alagamentos nas áreas urbanas, o que eu sinto muitas vezes é que falta um diagnóstico das instituições responsáveis a nível municipal de exatamente quais são os problemas e os gargalos da drenagem urbana. Então a gente vê numa sequência de eventos chuvosos, né, acontece um primeiro evento, a crítica é que nesse lugar não tinha feito a limpeza ainda da drenagem. Daí no próximo evento chuvoso, é que nesse dia a chuva foi muito pontual nesse local. Então a sensação que eu fico é como se o responsável pela drenagem não soubesse exatamente o que está acontecendo, né? Qual o problema que ele como tem se fosse novo, né, professor? A gente está falando da realidade local, né? Porque os prefeitos foram eleitos agora, reeleitos para essa responsabilidade. A Andressa questionou muito corretamente o prefeito de Canoas e a informação do repórter é que o hidrojateamento foi assinado na segunda. Não é novo, né? Então eu acho que a gente deveria agora parar tudo e tratar a nossa drenagem urbana como se ela fosse um paciente com uma doença e a gente tem que diagnosticar. Então a gente tem que fazer todos os exames e mapear bem aonde tem cada problema, por que acontece, qual é a quantidade de chuva que leva a acontecer isso, e aí a gente vai lá e a gente começa a resolver, atacar esses problemas, né? Eu acho que isso é o que falta hoje, né? Na minha visão, olhando de fora, né? Quando acontecem os problemas, parece que sempre tem alguma espécie de desculpa, explicação, mas isso não é baseado numa evidência diagnóstica consolidada da rede de drenagem. Então, se eu fosse responsável por algum desses sistemas hoje, a primeira ação que eu tomaria é: vamos fazer um diagnóstico detalhado, onde tem todos os problemas, e aí a gente vai resolvendo eles, porque a gente vai saber quais são os problemas que têm que ser resolvidos. Perfeito, professor. Muito, muito importante essa sua fala. O que me pega, PG, é que nós estamos em junho de 25. Esse diagnóstico do paciente com câncer, vou colocar numa coisa bem grave,
Junho de 25 não dá, né? Professor, obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Vários ouvintes mandaram aqui da sua didática, da forma como o senhor explicou, questão do rio, da régua, da medição do ponto de alagamento. Muito, muito obrigada. E vamos voltar a lhe chamar, né? O senhor fique aí atento que voltaremos. Obrigada. Certo.